Olá, pessoal, bom dia. Abrindo essa live aqui para bater esse papo ao vivo com vocês sobre algo bem importante e que tem gerado muitas dúvidas aí em todos nós acerca dos próximos passos, né, dessa sentença condenatória do presidente Bolsonaro com tudo que tem acontecido nos últimos dias. Eu ia gravar um vídeo editado, mas eu preferi abrir essa live e jogar ela direto no feed, porque como alguns de vocês têm acompanhado aí, eu fiz uma cirurgia na última quarta-feira. Estou em processo de recuperação, tenho sentido muitas dores, tem sido uma recuperação bem enjoadinha. E aí, para acelerar esse processo, né, que é muito desgastante gravar, editar, publicar, para acelerar o processo, uma vez que eu estou passando por essa fase mais delicada aqui, preferi entrar ao vivo e vou deixar salvo no feed para que vocês possam acompanhar. Bom, o que aconteceu ontem? Ontem foi publicado o acórdão ou acorde, eu acho que é o acórdão, onde a primeira turma do STF negou todos os recursos apresentados pela defesa do Bolsonaro. Havia uma expectativa muito grande, já no final da noite de ontem, o Lindbergh já entrou com vídeo, a esquerda já está comemorando, porque, deixa eu ajeitar o cabelo aqui, porque havia uma expectativa da publicação desse acórdão com a negação dos recursos apresentados pela defesa do Bolsonaro, porque a partir de agora começa a contar um novo prazo. Alexandre de Moraes, o relator desse processo, entendeu que não havia validade em nenhum dos recursos, que estava tudo certo na pena, na sentença, negou, e os pares dele, da primeira turma do STF, acompanharam o voto do relator. Com a publicação desse acórdão feito nas últimas horas de ontem, começa a contar hoje um novo prazo para a defesa do Bolsonaro. Preste bem atenção, porque tem muita gente falando um monte de coisa por aí, informações desencontradas, e eu vou explicar direitinho para vocês aqui o que vai acontecer agora. Então preste bastante atenção, até para que você possa explicar para as pessoas que não estão entendendo esse trâmite. Agora começa a contar um novo prazo, com a publicação do acórdão de ontem, começa a contar um novo prazo para a defesa do Bolsonaro. E aí existem duas possibilidades. Uma é de que a defesa do Bolsonaro apresente os embargos de declaração, que não alteram em nada a decisão tomada pela primeira turma e nem a condenação do Bolsonaro. Para esses embargos de declaração, onde a defesa vai questionar aí que teve alguma dúvida, que algo não ficou muito claro na sentença. Na verdade, os embargos de declaração são, sendo bem claro, para ganhar tempo. A defesa tem 5 dias para apresentar, e aí o relator, ministro Alexandre de Moraes, vai decidir se ele vai responder sozinho ou se ele vai submeter mais uma vez a julgamento dos demais ministros. A gente já sabe, ele já tem dado todas as suas inclinações aí, de que provavelmente vai bater o martelo sozinho. A outra possibilidade, que é a que nós esperávamos muito que acontecesse, é que a defesa do Bolsonaro apresente os embargos infringentes, que é uma possibilidade que acontece quando não há unanimidade no julgamento. Vocês lembram que no julgamento do Bolsonaro, o ministro Luiz Fux foi o único divergente. Ele não concordou com os demais ministros, ele votou pela nulidade total do processo, por entender que não havia nenhuma legalidade, o STF não poderia estar julgando o Bolsonaro, o processo estava todo regular, não havia provas nenhuma de tentativa de golpe. E aí, com o voto divergente do Luiz Fux, todos nós esperávamos a possibilidade dos embargos infringentes. E aí a defesa tem um prazo um pouquinho maior, dobra de 5 nos embargos, nos primeiros embargos, nos embargos de declaração, e para 10 dias nos embargos infringentes para a defesa entrar com esse recurso. O que aconteceria se os embargos infringentes fossem válidos nesse momento? O julgamento seria, então, submetido à segunda turma do STF. Como nós já estamos no final do ano, isso seria prorrogado aí só para 2026. E lá na segunda turma, onde estão agora o Luiz Fux, onde está o André Mendonça, haveria um novo julgamento.
É como se o julgamento da primeira turma fosse anulado e um novo julgamento acontecesse na segunda turma. A lei, o código, a Constituição brasileira abre essa possibilidade para os embargos infringentes quando há voto divergente de um dos ministros da primeira turma. Porém, prestem bem atenção. Alexandre de Moraes já está declarando ali que não vai aceitar embargos infringentes, porque agora, depois do voto divergente do Fux, o STF inventou uma nova regra de que, para ser aceito embargos infringentes, tem que ter 2 votos divergentes e não apenas um, como sempre foi a regra. Vocês entenderam? Fux foi divergente, automaticamente esperávamos os embargos infringentes, que levaria o julgamento para a segunda turma. Mas agora Alexandre de Moraes e os seus pares estão dizendo negativo. Não vamos aceitar embargos infringentes, porque só um ministro divergente não é suficiente para isso. Precisaria que outro ministro tivesse divergido junto com Fux para que então nós pudéssemos aceitar os embargos infringentes. E aí, ao publicar esse acórdão de ontem, com a negativa dos recursos apresentados num primeiro momento pela defesa do Bolsonaro, Alexandre de Moraes também já avisou, não será aceito nenhum embargo infringente da defesa do Bolsonaro. Qual é a expectativa da esquerda nesse momento? É que a defesa agora apresente um novo recurso, que em 5 dias o Alexandre de Moraes negue esse novo recurso, é o que provavelmente vai acontecer, e aí vai para o trânsito em julgado. Quando tem o trânsito em julgado é que começa, de fato, o cumprimento da pena em regime fechado. Uma vez que Alexandre de Moraes e o STF já negaram todos os recursos da defesa do Bolsonaro. Por que em regime fechado? A esquerda está se baseando na lei das organizações criminosas do Brasil. Olha que absurdo o que está acontecendo. A lei das organizações criminosas no Brasil, se eu não me engano, no artigo 8º, eu vou confirmar isso e colocar no stories para vocês, ela diz que líderes de organizações criminosas armadas, líderes de organizações criminosas armadas, devem cumprir a sua pena prioritariamente, inegociavelmente, em regime fechado. E o que a esquerda e o STF fizeram? Eles condenaram Bolsonaro como líder de organização criminosa armada. Vocês estão entendendo? Essa lei, que é válida para líderes de PCC, de Comando Vermelho, de tráficos, Bolsonaro foi incluído nela por uma manobra da esquerda, de um golpe que nunca existiu. E a esquerda tem feito questão de dizer que Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada, com Bíblia e com batom. Cadê as armas do 8 de janeiro? Não existem. Não, as armas, nós já estamos cansados de saber disso. As armas existentes eram Bíblia, bandeira do Brasil e o batom usado pela Débora. Mas, pelo fato de Bolsonaro ter sido condenado nessa lei das organizações criminosas como líder de organização criminosa armada, é o que a esquerda diz, muito provavelmente, nos próximos 5 a 10 dias, Alexandre de Moraes negará o novo recurso da defesa. Ele já apontou, já sinalizou que não vai aceitar embargos infringentes para levar esse julgamento para a segunda turma. Então, muito provavelmente, ele tem o aval dos demais ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, se eu não me engano, e muito provavelmente ele vai decidir isso sozinho, vai para o trânsito em julgado e aí começa o cumprimento da pena do Bolsonaro, do Ramagem e dos demais condenados em regime fechado, presídio de segurança máxima. Por isso que eles têm falado sempre da papuda. Até que isso aconteça, nos próximos dias aí, nós vamos ver uma pressão psicológica muito grande da esquerda. Toda essa manobra de mostrar foto de possível cela na papuda, parece que ontem Alexandre de Moraes já estava reunido com alguns generais, não sei se do Exército ou da PF, ou militares da PF, enfim.
Toda essa manobra é para criar uma tortura psicológica no próximo dia, nos próximos dias. Não só em Bolsonaro, como também em sua família e em todos nós. Porque todos nós ficamos apreensivos. Tem muitas pessoas comentando aqui: Bolsonaro está doente, ele está num quadro de saúde delicado. Todos nós sabemos disso. Alexandre de Moraes sabe disso e negou os laudos médicos. Ele negou o parecer dos médicos do Bolsonaro. Então, o que veremos agora, nos próximos dias, é uma pressão psicológica da esquerda, uma tortura emocional, para que quando sair o trânsito julgado já estejamos todos desgastados e machucados emocionalmente. Eu confesso para vocês que eu duvidava muito, muito, de que Bolsonaro seria enviado para um presídio de segurança máxima, principalmente por estarmos às vésperas das eleições de 2026. Eu acredito que com uma prisão em regime fechado do presidente Bolsonaro possa haver aí um movimento político muito favorável à direita. E eu acho que a esquerda sabe disso. Então, eu duvidava que eles fariam isso pensando no cenário político. Mas, com esse acórdão publicado ontem, com todos os indícios que Alexandre de Moraes já tem dado, com a celebração que a esquerda já está fazendo antecipadamente, eu começo sim a acreditar que antes do Natal, Bolsonaro será sim enviado para um presídio de segurança máxima. O que nós podemos fazer agora, sendo muito sincera com vocês, orar muito por Bolsonaro, pela Michelle, pelos seus filhos. A gente já está vendo aí agora o STF tornando o Eduardo Bolsonaro réu, na intenção de tirar o Eduardo também dessa disputa. A gente já está vendo toda uma movimentação no Rio de Janeiro, tentando incriminar o governador Cláudio Castro e o Flávio Bolsonaro. A intenção é tirar a família do Bolsonaro do jogo, a intenção é tirar as lideranças do Bolsonaro do jogo. Nesse momento, nós precisamos nos fortalecer, principalmente em Deus, para que tenhamos condições emocionais de passar por tudo que está por vir ainda. O pior ainda não chegou. Oremos por Bolsonaro, pela sua saúde, para que ele consiga suportar tudo isso, porque apesar de todo o cenário negativo, eu não sei como, mas eu ainda creio que não é o fim, que virá uma resposta do alto em primeiro lugar. Eu ainda creio que alguma coisa vai acontecer, ainda que nos próximos dias Bolsonaro seja enviado para um presídio de segurança máxima. Gente, apesar de tudo, eu sempre falo para vocês aqui, não é uma frase minha, esses dias alguém me perguntou, não é uma frase minha, é uma frase que a direita usa muito e que eu me apropriei dela. Apesar de tudo, desistir jamais será uma opção. Como dizia o professor Olavo de Carvalho, não parar, não precipitar, não retroceder, mesmo diante das piores circunstâncias. Desistir não pode ser uma opção para nós. Olha tudo que Bolsonaro está enfrentando. Se ele chegou nesse lugar, foi porque ele não desistiu de lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria, pelos nossos filhos e pelo resgate da nossa nação. Nós não temos o direito de largar a mão do Bolsonaro agora, cogitando qualquer possibilidade de desistir. O cenário é ruim, a esquerda vai nos massacrar, nos torturar emocionalmente, mas juntos, junto com o Bolsonaro, juntos uns com os outros, parando de guerra interna da direita, sabe? Um parlamentar atacando o outro, uma liderança da direita atacando liderança de outro parlamentar. A gente tem que parar com isso. O momento é de nos unirmos em Deus e uns com os outros, segurando a mão do capitão Bolsonaro, para que consigamos passar por mais este momento que não será fácil. Compartilhe essa live, eu vou deixar salva no feed. Se alguém ficou com dúvida aí, pode me mandar a mensagem no direct, que de acordo com a minha recuperação aqui, né, nos momentos que eu estiver bem, sem dor, eu vou respondendo. Pode comentar também na live que vai ficar salva. E é isso que nós temos aí nos próximos dias. É possível que nos próximos 5 a 10 dias, sim, Bolsonaro seja enviado para um presídio de segurança máxima, porque todas as possibilidades da defesa estão sendo esgotadas pelo STF, com um acórdão publicado que negou os primeiros recursos,
Agora virá a tentativa de um segundo recurso da defesa, mas já com possibilidades quase zeradas de serem aceitos, e aí indo para o trânsito e julgado. Por causa dessa lei das organizações criminosas, estou repetindo só para quem entrou agora, tá, gente? Se eu não me engano, o artigo 8º, que diz que líderes de organizações criminosas armadas devem cumprir suas penas em regime fechado, em presídio de segurança máxima. Por causa disso, e pelo fato da esquerda e do STF entenderem que Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada com Bíblia, bandeira do Brasil e batom, ele deve sim ser enviado nos próximos dias para um presídio de segurança máxima para o cumprimento da pena em regime fechado. Apesar de tudo, desistir não pode ser uma opção. Um beijo no coração de vocês. Sigamos firmes. Organização criminosa armada, exatamente. É o que a esquerda e o STF entendem. Bolsonaro foi condenado por liderar, dentre outras condenações, por liderar uma organização criminosa armada. No suposto golpe do 8 de janeiro. É triste, né? Tudo que estamos vendo. A live vai ficar salva no feed para que vocês possam compartilhar e assim outras pessoas possam entender o que está para acontecer nos próximos dias. Um beijo no coração de vocês e que Deus nos abençoe e que nele sejamos fortalecidos todos os dias. Fiquem com Deus.